Fala, torcida do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um De Olho no Draft. Hoje o tão esperado sobre quarterbacks. E aqui comigo, né, ele sempre aí fazendo essa série comigo. Valeu, Felipe, seja muito bem-vindo. Valeu, Will, valeu todo mundo que tá assistindo aí a gente. É sempre muito legal falar de quarterback, porque a gente coloca nossos sonhos e expectativas aqui para no fim sair com uma coisa totalmente diferente de tudo isso que a gente comentou aqui, que é o que acontece na maior parte das vezes. Mas eu acho que quarterback é a posição do momento pro Denver Broncos, não tem como. É uma coisa recente, tem só o quê? Uns 9 anos que a gente tá assim, mas de resto, né? Mas acho que vai ser legal, tem bastante nome interessante pra gente conversar. Tem nomes que eu adoro, tem nomes que eu odeio, tem tudo hoje. Uma maravilha. Bem lembrado, né? Essa como quarterback, se dois vingarem no futuro, já é muito bom. Então, Cada classe, né, a gente sempre pensa em um. Se a gente for pensar na classe do Trevor Lawrence, só ele apresentou um nível ainda que nem é tudo isso que esperavam dele. Mas apresentou ali, e tanto se falava que era uma classe fortíssima, né, de quarterbacks, no fim. Então, classe nunca diz muita coisa, né? A gente tem que esperar ver como é que eles vão atuar na liga, não tem como. isso. E aí a gente trouxe ainda 6 nomes, né? Por mais que a gente não goste de todos que a gente trouxe aqui, mas às vezes é um cara, uma aposta, então que só para ter os 6 também, a gente conseguir conversar um pouco sobre eles. São níveis diferentes, beleza? Sim. E aí, antes de começar, não foi inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário. Também siga o Mile High em todas as redes sociais, o Twitter, o X, por enquanto. Siga no Twitter antes que ele acabe. Siga rápido. Instagram, Facebook, Twitch, Spotify e também o clube de membros, né? A gente tem aí 3 categorias, muito conteúdo antecipado, exclusivo também. Lembrando sempre, né, que essa série a gente faz o dobro de prospectos para os membros. Então são 6 para os membros e 3 vai para o público aberto. Beleza? Vamos começar então com o seu primeiro nome aí, Felipe. Eu começo com o meu nome favorito desse draft, o quarterback que desde do ano passado não é segredo que era o meu favorito nessa classe. Eu e o Will, a gente tem conversado bastante sobre isso. Desde do ano passado, a gente nem sabia que a gente ia fazer essa série, não sabia de nada, mas a gente já conversava bastante sobre isso, que é o nosso menino Drake May, lá de North Carolina, dos Tar Heels, né? Ele tem 21 anos, então é bem novo ainda. 1,93 m de altura e 104 quilos, né? E falar do Drake May é falar do quê, cara? É falar de um cara que tem tudo que é necessário, tudo que a NFL pede hoje para você chegar como um bom prospecto, tá? Ele é um cara produtivo. Em 2023 ele lançou para 24 touchdowns, correu para mais 9, né? Com um total de 4.057 jardas e apenas 9 interceptações. Então, a produção tá lá, ele é um cara muito produtivo. Como eu falei, ele correu para 9 jardas, então ele também tem isso no jogo dele, né? Ele consegue improvisar muito bem. Ele não é um cara igual o Jayden Daniels que vai confiar na corrida sempre, mas ele é um cara que a jogada deu errado, ele corre muito bem. Às vezes até alguns QB draws ele vai e consegue levar muito bem. Então, assim, existe isso. E ele corre com muita força, cara. Ele é um cara forte, tem um físico forte. Então você vê que ele corre com essa força, isso é bem interessante de se ver. Lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, obviamente, do Josh Allen ali, do jeito de correndo com essa força toda. E em outros aspectos também. Ele é um cara que ele tem um braço assim ideal, tá? É um braço forte. Os passes dele, você vê que eles são rápidos, eles não ficam pendurados, ele tem aquela capacidade de jogar o passe longe, mas com velocidade, que não são todos os prospectos que conseguem, né, fazer isso. Sempre que ele sai do pocket, ele consegue manter uma boa visão na jogada. Assim, uma coisa que é um ponto positivo e também é um ponto negativo, eu vou falar depois, ele não desiste nunca da jogada, ele tá sempre buscando alguma coisa, buscando tirar pontos, buscando tirar jardas da jogada, então isso é algo que é muito interessante, né, eu gosto bastante. Ele tem um ball placement, né, uma precisão muito boa, tá? Você vê que ele consegue colocar a bola onde ele quer muitas vezes, ele improvisa muito bem. Uma coisa que a gente vê, e a gente vai ver com alguns nomes aqui hoje, inclusive, é que às vezes um quarterback, quando ele é rookie, quando ele tá começando, quando ele tá no college, se a jogada inicial não deu certo, a jogada morre. O cara às vezes não consegue evoluir, não consegue tirar alguma coisa ali. Ele não. Ele, assim como o Caleb e alguns outros nomes, ele consegue ali tentar alguma coisa, ele consegue ter um pouco de criatividade, um pouco de visão de jogo para
conseguir reverter isso, né? E uma coisa que eu acho bem bacana é que, assim, ele tem um papel de liderança muito grande, tá? Diferente de Bo Callahan, todos os amigos dele foram na festa de aniversário dele. Todos os colegas de time foram na festa de aniversário dele. Isso é algo que, assim, é sempre comentado, sempre visto. Todo mundo que acompanha o time fala que ele é um líder do vestiário. Uma coisa que eu achei legal no Pro Day da galera é que ele estava sempre com o time, sempre incentivando os colegas, sempre gritando, ajudando, incentivando mesmo, sabe? Isso é uma coisa bem bacana, uma liderança bem bacana. Algumas fraquezas dele, né, como prospecto. Quando a jogada quebra, é aquilo que eu falei, ele tende a segurar demais a bola, buscando uma abertura que às vezes não vem, né? Buscando ele salvar, fazer alguma coisa daquela jogada, e ao fazer isso, ele acaba tomando ali um sec que ele não devia, ou até soltando uma interceptação que ele não devia. Isso é uma coisa que 90% dos rookies vem. Tá? O Caleb Williams tem isso mais do que ele, inclusive. O Mahomes tinha muito disso como prospecto vindo. Então, assim, é algo que é trabalhável, que é perfeito, assim, nesse sentido, né? A noção de pocket dele, às vezes, deixa um pouco a desejar. Tá? Já é mais do que você espera de um rookie, mas mesmo assim, às vezes ele não vê algumas pressões que ele deveria ter visto, ele não vê alguns movimentos acontecendo que ele deveria ter visto. Então, assim, de novo, às vezes acaba causando mais sacks que o necessário, né? E, às vezes, ele se afoba um pouco quando a pressão tá vindo, né? Isso é uma coisa que muita gente comentou no tape dele. E o pessoal no grupo, às vezes você, a Ana já conversaram muito. Parece que ele se assusta mais quando a pressão tá vindo do que quando a pressão chega. Quando a pressão tá em cima dele, ele vai e consegue lançar um baita passe. Mas quando ele consegue ver a pressão vindo, parece que ele se afoba um pouco, que ele fica um pouco nervoso e não consegue desenvolver tão bem essa jogada. Dito isso, ele é um quarterback assim que num ano comum, e em muitos dos anos anteriores, ele seria o QB1, mas esse ano a gente tem o Caleb Williams, que é uma exceção, né? Então, assim, eu gosto muito dele. O principal problema dele é disponibilidade. É muito difícil ele estar na nossa pick. Assim, existem alguns mocks, tá até conversando com o Will antes do vídeo. Existem um mock, por exemplo, hoje que eu vi da NFL.com, ele caiu na 12 e a gente pegou ele na 12. Pô, assim, Felipe, você tem o direito a escolher o que vai acontecer no draft. Qualquer coisa que você falar, vai acontecer. Eu falaria isso. Drake May caiu na 12 e a gente pegou ele na 12. Parecia impossível, mas ele tá tendo um buzz aí de nem todo mundo gosta dele, começando a falar mal, né? Então, um cara que se eu pode te cair falasse há 3 anos atrás que o Justin Fields ia sobrar na nossa pick naquele draft, provavelmente você nem ia acreditar. Porque o Justin Fields era ali, por muitos, visto como o segundo QB da classe, para sair logo depois do Lawrence. E ele sobrou. Então, assim, não conte com isso, mas sonhe. Sonhar não é proibido, né? Mas é isso que eu acho do menino Drake. Ele é o meu quarterback favorito. E se ele caísse em Denver, olha, estaria tranquilo. Eu também, é o meu favorito também. Ele lembra um pouco, eu não sei de fazer comparação, nem sou muito bom nisso, mas ele lembra um pouquinho o Justin Herbert também, né? O jeito dele lembra um pouco. A cara também é igualzinho. Mas o estilo sim, lembra. Seria um cara ideal. Uma mistura ali de Justin Herbert e Josh Allen, eu acho, como prospecto, assim, né? Ele é o cara para subir, assim, né? Se a gente tiver que subir por de todos os nomes, para mim tem que ser ele. Pra mim é ele ou o Caleb, são os únicos que valem a pena subir. Como o Caleb tá fora de conversa, porque já é uma pick certa pros Bears, assim, eu acho que é ele que sobra. Eu não subiria pelo Daniels, não subiria por outros nomes que a gente vai falar também, mas aí é uma questão pessoal, né? Eu acho que quem vale... Eu acho que, assim, true first pick como quarterback nesse draft são os dois. É o Drake e o Caleb Williams. O resto, o Jayden Daniels ali talvez um final de primeira rodada, eu acho justo. Mas é muito por aquela velha palavra, o desespero. Muito time precisando de quarterback, então vai sair quarterback, não tem como, né? Beleza, agora meu primeiro nome aqui hoje, Michael Penix Jr., de Washington, tem 23 anos, completa 24 esse ano, tem 1,91m, 96 quilos. Ele é um cara bem curioso, né? Pelo nome bizarro que ele tem. A quinta série que existe em mim saúda a quinta série que existe em você, Will.
Podia ser Fênix, né? Seria muito mais simples. Então. Ele é um cara com braço muito forte. Acho que tá entre os 3 da classe, talvez, força de braço. Facilmente. E é um cara que verticaliza o campo muito. É muito bom. Passe profundo. Ele tem um alto volume de passes lançados, né? Ele tem muita temporada no college, então ele é um cara que sempre passou muita bola. Nos últimos 2 anos, os números dele são bem impressionantes. São 19 interceptações, né? Um pouquinho alto, mas aceitável. E 67 touchdowns nos últimos 2 anos. Então ele é um cara, ele vai pro tiroteio. Ele é aquele cara que é muito divertido de ver, de acompanhar o Washington, né, com ele ali, aquele monte de arma ofensiva e ele com ele e os wide receivers que ele tinha lá, né, cara? Soltando o Um negócio braço. muito legal. E ele fez quase 5 mil jardas em 2023 também. Aéreas, né? Também é um cara com ótimo perfil de liderança. Tudo que você vê sobre ele sempre destaca isso. Quando ele foi lá no prêmio do Heisman, ele tava tipo não sei o nome, uma jaqueta, um casaco. E aí tinha o nome da equipe inteira por dentro, assim, todos os jogadores. Isso eu achei legal pra caramba. Ele é um cara que é uma palavra que tá na moda aí, resiliência. Ele tem pra caramba, porque o cara se machucou várias vezes e ele conseguiu recuperar a carreira. E ele tem um bom ball placement, ele consegue ter uma boa precisão, principalmente em passe profundo. E aí, fraquezas, né? Ele tem histórico de lesões que eu falei, 2 ACLs, né, o ligamento cruzado do joelho, e uma lesão no ombro, e 2 no ombro, eu acho. Ele perdeu 4 temporadas de 6 que ele teve, com lesões. Ele tem problema de mecânica, que assim, a lesão é um problema que não tem o que fazer. Mas tirando ela, a mecânica é o pior problema dele, porque ela atrapalha todo o jogo dele. E ele é um cara que tá indo para 24 anos. Então, até quando ele tá viciado e vai conseguir melhorar um pouco? Então, fica essa dúvida. Né? Então, o que essa mecânica faz? Que a precisão dele caia quando ele é pressionado, quando ele passa em movimento. Então, ele perde muita precisão nessas áreas do campo. Também tem um pouco menos de precisão no meio do campo. Ele é um cara mais lateral e fundo. Aí lembra um pouco até de Russell Wilson nisso aí. Mas é um cara que fica no pocket, que lança a bola. Não é um cara que vai correr. Ele até teve um play que ele correu bem pra caramba. Só que ele não corre por opção. Então ele é um cara muito pelas lesões, né? Então ele se protege muito bem. E acho que é um jogador interessante ali pro dia 2, né? Se a gente não pegou nenhum quarterback, não dá pra gente ir com o Steed e Bendinucci. Então vamos apostar em alguém. Caiu ali na terceira, ou tá no finalzinho da segunda, você sobe um pouquinho e pega. Talvez possa ser um valor interessante aí, porque é um cara que acho que talento ele tem. Se ele conseguir refinar ele um pouquinho, ele pode ter futuro, mas tem esse problema das lesões, né? Cara, eu gosto dele, porque o ball placement dele em profundidade é um negócio absurdo, assim. Ainda mais com o nível de concorrência que ele enfrentou. O cara chegou na final da Liga do College. Então, assim, ele só jogou com concorrência alta e jogo após jogo ele conseguia manter esse nível de ball placement, de passes, de jardas, né? O cara não conseguiu 5 mil jardas jogando contra time de fundo de quintal ali. Ele conseguiu jogando contra time que é o topo da liga. Então isso é muito interessante dele. Agora, o meu maior problema com ele são as lesões. Eu acho que até quando um quarterback na liga jogando contra os edges que você joga, entendeu? Consegue ser durável nesse ponto, com um histórico de lesão desse, sabe? É isso que me preocupa. E ele depende muito da OL, né? Demais. Se você pegar, você não precisa assistir todos os jogos dele. Se você pegar os jogos dele contra Michigan e até o anterior, que eu não lembro agora qual que foi da semi. Foi Você Texas. lembra foi Texas, isso? Quando a pressão chegava, ele não conseguia fazer nada. Assim. Você via que ele se limitava, aceitava e pronto. Então é uma coisa que ele tem que melhorar, né? A mecânica dele, como você falou, é complicada, mas é algo que é trabalhável. Em alguma escala ali, ele pode estar um pouco viciado, mas é trabalhável, né? Mas a lesão, acho que a lesão e as características dele
transformam ele num pocket passer ali. Ele raramente vai sair de dentro do pocket para correr. Por mais que ele tenha a capacidade, ele não vai ser louco de sair e tomar uma porrada do Micah Parsons, por exemplo, ali, meio dando de bobeira ali. Quando Então, corre, assim, já faz o slide rapidinho, né? Ele então se assim, protege bem. ele é um cara que ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe jogar ali, ele tem potencial, a palavra é potencial, por mais que ele já tenha ali ficado 38 anos no college, esteja mais velho que nós dois já, mas ele sabe o que fazer, ele é um cara vencedor ali, ele sempre jogou em alto nível, mas tem essas questões. Por isso que assim, eu não vejo hipótese que justifique ele sair da primeira rodada. Mas sempre tem o some sources said, né? E então, assim, mas assim, ele é um cara de fim de segunda para terceira. Se a gente não sair com um quarterback na primeira rodada e a gente estiver lá em condições de pegar ele sem precisar subir muito, eu acho que é um investimento ok. É um custo-benefício ali que vai te dar um retorno, entendeu? Que pode te dar um retorno. E se der ruim, troca na primeira rodada, depois você pega outro, não precisa se prender ao cara, né? Exatamente. Se você pegar ele no fim da segunda, no começo da terceira, por exemplo, que comprometimento você tem, né? Mas eu gosto. Eu acho que se ele não tivesse histórico de lesão, talvez estivéssemos falando dele em primeira rodada. Nem que seja no final da primeira rodada, mas tivesse. Essas lesões na classe do Pickett, né? Ele seria o primeiro. Pô, ele seria o primeiro, assim, com folga na classe do Pickett, né? Já. O Pickett foi o primeiro na classe dele. Beleza, vamos agora então para o seu último nome para fechar essa primeira parte aí dos vídeos. Bora, vamos falar dele, do querido da galera, do amado Spencer Rattler, quarterback de South Carolina Gamecocks, né? Lá de South Carolina, 23 anos, 1,85 m, 98 quilos. Muita gente conhece ele daquela série da Netflix, Let's Chance You, em que ele foi um grandíssimo de um babaca 100% do tempo, né? Um cara assim muito bacana. Mas vamos falar um pouco do prospecto. Antes disso, só uma ressalva, como a gente está falando de South Carolina, só ali avisar quem não conhece que o Gamecocks foi campeão ontem no basquete feminino com uma brasileira de MVP do quarteto final ali dos últimos jogos. Então, acho isso muito legal. Se você não conhece, vai atrás, que é uma história bem bacana. Invicto ainda. Mas, voltando aqui pro assunto do vídeo, Spencer Rattler, o querido de muitos, que muitos veem como uma boa aposta ali, né, tudo. Houve um momento, anos atrás, em que Spencer Rattler era tido como o quarterback 1 do próximo ano, né? Mas ele teve os problemas dele, que a gente vai falar aqui, inclusive, e hoje em dia tá aí. Ele é um cara que, por causa da necessidade, por causa de muita gente ver algo ali, pode ser ali uma pique de terceira rodada. Eu, particularmente, vejo ele como uma pique de terceiro dia, tá? Ali, quarta, quinta rodada até, se duvidar. Mas é porque eu peguei um preconceito meio grande vendo o tape dele, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho dele. As vantagens. Primeiro, o braço forte. Ele tem um braço bem forte. Ele consegue lançar a bola onde ele quer no campo. E ele tem um release bem rápido. Isso é uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer aqui. Você vê que a bola sai muito rápido da mão dele. Ele consegue mandar ela onde ele quer, com muita força e muita firmeza. E ele tem uma boa precisão também. Né? Um bom ball placement. Principalmente quando ele está dando passe em movimento. Se ele sai do pocket, lança em movimento, você vê que ele tem uma precisão acima da média nisso, que ele geralmente a bola vai onde ele quer. Se ele quer que ela vá no lugar certo, aí já é outra história, mas vai onde ele quer, entendeu? Ele consegue correr quando é necessário, assim, ele não é um scrambler nato, mas quando a jogada ruir, ele consegue correr e tirar ali as jardas daquela jogada, tá? Que é uma vantagem também. A mecânica dele não é das piores, é uma mecânica até que ok, até porque ele teve bastante tempo para treinar ela e treinadores diferentes para treinar ela no college, né? Então ele tem uma boa mecânica. E ele é daqueles caras assim, por que muita gente pensa tão alto dele? Por que tanta gente considera que ele pode ser um bom investimento? Porque ele é daqueles caras, é aquilo que a gente falou do Drake May. Quando a jogada desaba, às vezes ele consegue pegar, sair, fazer uma jogada lá Mahomes, sabe? Tirar o coelho da cartola. Você vê ele escapando do pocket, 3 edge em cima dele, o cara lança a bola lá no fundo do touchdown.
Caramba, ó, esse cara tem potencial. E ele tem essa capacidade, né? E ele é um cara assim, é um jogador que ele não tem medo do contato, não tem medo do sec, ele fica até o último segundo possível com o olho no campo, tentando escanear, tentando achar alguma coisa ali para fazer a jogada estender. Agora vamos falar do outro lado. Você, torcedor do Denver Broncos, está me olhando agora, que está nos assistindo, não sei que horas. Vocês se lembram de Drew Lock? Vocês se lembram de Drew Lock? Vocês achavam que a tomada de decisões do Drew Lock não era boa? É porque vocês não conhecem o Sr. Spence Rattler, tá bom? Pensa no Drew Lock ao cubo, a 10ª potência, em questão de decisão de campo. É o Rattler, entendeu? Ele é um cara que ele é extremamente instável. Em uma jogada ele te faz ganhar 60 jardas e na outra ele te solta uma pick six porque ele não leu direito a defesa, ele quis arriscar alguma coisa maluca no fundo do campo. Parece o Fragmentado, né? Aquele filme. Exatamente, é o Fragmentado. Dentro dele vivem ali umas 8 personalidades, entendeu? Lutando a todo momento. E geralmente a que ganha é a personalidade do psicopata. E aí ele faz essas coisas, entendeu? Então, assim, a tomada de decisões dele é, para mim, o principal problema dele. Ele não consegue ter ali uma tomada de decisão que vai ser estável a todo momento, tá? Muitas vezes ele fica tão preso na leitura inicial dele que ele arrisca ela de qualquer jeito, independente do que está desenvolvendo no resto do campo. Então você tem ali a jogada, que é para desenvolver de uma certa forma, a primeira rota ali que ele vai verificar é uma rota que não está dando certo. No outro lado do campo, pode ter 3 recebedores livres. Ele vai ficar naquela primeira e tentar forçar alguma coisa lá. Isso acontece com bastante frequência no college. Você vê o tape dele, é assim, é irritante. Tá? É teste para cardíaco assistir isso. Né? Então, assim, ele não consegue antecipar muito bem os passes, ele não consegue. Uma coisa que às vezes alguns quarterbacks têm naturalmente, que é você encontrar a melhor abertura para lançar a bola. Às vezes ele não consegue. Quando ele lança, a janela já foi, então é interceptado, a jogada não vira nada. Então ele não consegue se antecipar muito bem, né, nessas jogadas. Ele também não tem uma presença de pocket muito boa. Você vê que o jogo de perna dele ali, às vezes ainda o jogo de pés é um pouco defeituoso. Ele não consegue antecipar, né, como eu falei muito bem, os movimentos da equipe adversária. E ele também não tem ali, ele não é muito alto, não é muito forte, ele não é aquele quarterback que vai tomar a porrada e quebrar um tackle e pá. Não, ele vai aceitar ali ou tentar alguma coisa de último instante. Mas é isso. O meu principal problema é um parafuso ali que não tá bem colocado, sabe? Desculpa se você estiver assistindo isso, Hedler. Vi muitos tapes seus, você é legal, você tem ótimos highlights, mas infelizmente a tomada de decisões dele é péssima. Agora, é uma coisa que ele pode trabalhar, que ele pode melhorar? Tá? Vamos falar assim, o cara vai jogar na NFL, o cara vai ter ali um Sean Payton mentorando ele, sabe? Se existe alguma chance dele melhorar, ele vai conseguir melhorar. O problema existe essa chance? Se você pensar como prospecto, Drew Lock tinha as mesmas armas que ele tem e tinha bem mais parafusos ajeitadinhos do que ele. E ainda assim, não deu tão certo. Então, assim, o que eu falo você que está me assistindo aqui, você está com paciência de ver um QB novato lançar 3 interceptações, 4 interceptações no primeiro jogo contra Kansas City esse ano? Se você responder sim, ótimo, ele é seu cara. Porque ele vai ter que sofrer. Por mais que ano que vem a gente esteja falando que o Spencer Rattler é um baita de um quarterback, o primeiro ano dele vai ser sofrido. Ele vai ter as dores do crescimento. Você tá com essa paciência? Se o Josh Allen, que era o Josh Allen, ninguém tinha essa paciência anos atrás, eu não sei se a gente vai ter agora. Então, assim, eu deixo essa reflexão no ar, entendeu? O Rattler é um cara. É muito aquilo, geralmente ali tem uns QBs que você fala, pô, esse cara consegue lidar com o jogo bem, mas não tem muito talento especial. Então, sei lá, o Michael Pratt, um Sam Hartman lá pro fundo. né? O Rattler é o oposto, ele é completamente louco, só que ele tem um talento de braço absurdo, então pesa isso, né? Exatamente, cara. Ele assim, se ele conseguir melhorar isso,
ele pode ser um baita de um quarterback. Agora a gente tá falando de um grande si, não é um sizinho. É uma coisinha pequenininha, sabe? É o principal ali, se você for ver. O quarterback, ele é o cara que ele tem que comandar o jogo. Ele tem que saber onde ele tem que jogar a bola. Por mais que ele consiga jogar a bola onde ele quer, se ele quer jogar no lugar errado, não adianta nada, entendeu? E esse que é o ponto com ele. Perfeito. É isso aí. Então, espero que tenham gostado, galera. Valeu, Felipe, pela participação. Valeu, Will. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até o final desse vídeo. Lembrando que se você é apoiador, tem mais 3 logo em seguida. Isso aí. Valeu, até a próxima. Go Broncos. Valeu, galera.